Pessoal, boa tarde. Na aula anterior aí, a gente viu a nossa última aula de anatomia e fisiologia, né? A gente falou do sistema reprodutor. Vocês conseguiram fazer os exercícios todos? Tinham 13, né, exercícios lá para fazer. Tiveram alguma dificuldade na resolução deles? Eu não tive. Também não. Não? Beleza, então. Se alguém quiser tirar alguma dúvida com alguma questão, a gente tem esse tempinho inicial, a gente pode fazer isso. Senão, eu vou postar o gabarito aqui e vocês vão conferir com as respostas de vocês. Professor, se o senhor puder explicar a questão 11 e a 12, porque eu respondi, mas eu não entendi muito bem. 11 e 12, né? Tá, peraí. Esse aqui seria discursivo. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. Sim. Questão aí, número 11, né? Vamos lá. O fenômeno da fecundação humana envolve espermatozoide, uma série de eventos sequenciais, até a penetração no ovócito, conforme esquema abaixo. Então, a gente tem aqui, né? Vocês estão vendo na apostila de vocês aí, do exercício 11, nessa questão aí da UERJ, aí falando da fecundação. Esse é o processo de fecundação, né? Que está ocorrendo aí, que acontece lá nas trompas de falópio, né? Ou tubas uterinas, tem esses dois nomes. Das regiões que normalmente devem ser atravessadas pelo espermatozoide para que ocorra a fecundação, aquela que envolve o fenômeno de reação acrossômica Pessoal, aqui a resposta vai ser sempre essa, tá? Aí é a zona pelúcida, tá? A resposta é a letra A. Quem falou que tinha dúvida acertou a questão? Sim. Por que é a zona pelúcida? Essa zona aí é a zona no ovócito, né? Que é digerida, né? Essa parte aí digerida pelo espermatozoide. Lá no espermatozoide, não sei se vocês lembram das aulas de biologia celular, no espermatozoide, o espermatozoide é uma célula. Lá na cabeça dele, que a gente chama de cabeça entre aspas, tem uma vesícula lá que é o acrossomo que a gente fala. Lembram disso? Esse acrossomo, né, ele é elaborado pelo complexo de Golgi, inclusive. Então, esse acrossomo, essa vesícula na cabeça do espermatozoide é que faz a digestão dessa zona pelúcida, que é no óvulo, para que o DNA do espermatozoide, ou seja, do pai, né, ele penetre no ovócito, para combinar lá com o do óvulo, né, com o da mãe, a célula gamética feminina, né, e depois lá se desenvolver lá os estágios embrionários. Inicialmente vai se transformar em apenas uma única célula, né, a célula ovo ou zigoto, que aí sofre sucessivas mitoses e passa lá pelos estágios embrionários, né? Aquilo ali inicialmente são células-tronco, que a gente também falou em aulas anteriores, né? Quando a gente tem lá 16 células, são as células totipotentes, né? Consegui tirar um pouco da dúvida? Sim. Então, só recapitulando para a gente enfatizar, para a gente não ter dúvida. Então, quando tiver uma questão dessa no vestibular, eles sempre costumam perguntar essa região aí no óvulo mesmo, é a zona pelúcida. Então, é a zona pelúcida no óvulo que é digerida, né, pelo acrossomo, que é essa vesícula que fica na cabeça do espermatozoide, que tem que ser digerida para o espermatozoide poder, né, injetar lá, vamos chamar assim, o DNA dele, os cromossomos lá no óvulo lá, tá? Esse é o mecanismo da fecundação, tá? Que envolve esses processos aí bioquímicos. Beleza? Então, questão 12, né? Vamos lá, da UERJ também, né? Observe o esquema abaixo que ilustra a formação de gêmeos.
Então, pessoal, a gente tem dois tipos de gêmeos, né? A gente tem os gêmeos monozigóticos, ou univitelinos, ou idênticos, que a gente fala. Tem esses três nomes, a gente vai voltar a falar disso em genética. E aí a gente tem os gêmeos bivitelinos, ou dizigóticos, ou fraternos. Nesse caso aqui, esse tipo de gêmeos aqui que vai ser gerado são os gêmeos dizigóticos, bivitelinos, fraternos, que eles nem obrigatoriamente têm o mesmo sexo, não. Pode ser um menino ou uma menina, que é o caso quando a gente vê de gêmeos com sexos diferentes. Quando eles têm o mesmo sexo, obrigatoriamente, nem todos eles, né? Porque pode ser o caso dos dizigóticos também. Mas no caso dos gêmeos monozigóticos, né? Idênticos que a gente fala, obrigatoriamente eles têm que ter o mesmo sexo. Vamos lá entender aqui esse processo. Os indivíduos que se desenvolverão a partir dos embriões assinalados no esquema resulta, na maioria dos casos, da fertilização de... aí aí a resposta correta é letra D, tá? 2 ovócitos por 2 espermatozoides, que é o que a gente está vendo aqui no desenho, tá vendo? Ali, o que aconteceu ali, né? Essa mulher, ao invés dela liberar um óvulo, que é o que normalmente ocorre a cada ciclo, lá no período da ovulação, essa mulher liberou 2. Então, em alguns casos, isso acontece. E aí, ela liberou 2 óvulos, e esses 2 óvulos são fecundados por 2 espermatozoides. E aí é o que a gente tem, que a gente chama de gêmeos bivitelinos, dizigóticos ou fraternos. Eles podem ter o mesmo sexo ou não. Na verdade, a probabilidade deles terem o mesmo sexo é como qualquer outro irmão nascido em épocas diferentes, é 50%. Então, a possibilidade de 50% deles terem o mesmo sexo, serem 2 meninos, ou, né, 50% serem 2 meninas, ou terem sexos diferentes, tá? Então, falando de uma maneira geral, a gente aí vê 2, né, 2 óvulos que foram liberados, né? Normalmente a mulher libera 1 e foi fecundado por 2 espermatozoides. E aí vai gerar 2 indivíduos, né? Que são os gêmeos aí bivitelinos dizigóticos fraternos, e a gente vê ali os embriões implantados no útero. Vocês estão vendo ali? É o que a gente está vendo lá, tá? No endométrio ali. Depois se implanta lá, né? Que é a camada mais interna do útero. E aí vai se desenvolver, tá? Então, por isso que a resposta é letra D, tá? Essa mulher liberou 2 ovócitos, né? E foi fecundado por 2 espermatozoides. A gente está vendo ali no desenho, né? Beleza? Sim. Tá? Consegui tirar um pouco aí da dúvida? Sim, sim. Da processo de formação dos gêmeos? A gente volta a falar futuramente aí nas aulas de genética um pouco mais disso. Então, postei o gabarito aí, pessoal, da aula 19, tá tudo aí no chat aí, depois copiem, confiram com as respostas de vocês. Vamos lá para a aula de hoje. Hoje a gente inicia um outro tópico, né? A gente sai de anatomia e fisiologia humana, e aí a gente vai começar a compreender, né? Hoje a gente estuda a origem dos seres vivos. A gente não vai estudar a origem da vida ainda não, a gente estuda na próxima aula aí, que são outras teorias. Aqui é para explicar como surgiam, né, os seres vivos segundo o entendimento dos filósofos e cientistas em séculos aí anteriores, tá? Deixa eu abrir minha apresentação aqui. Então, a origem dos seres vivos é uma coisa, a origem da vida é outra, que a gente vai estudar na próxima aula. E essas teorias caem no vestibular, tá? A gente tem que saber as ideias principais dos teóricos, né? E alguns deles também, tá? Para responder nossas questões aí. Todos veem meu slide aí? Confirmem. Sim. Tá, beleza. Sim. Hoje, essa aula é uma aula mais de uma troca de ideia mesmo, porque a gente vai falar das teorias, e às vezes a gente precisa até de algumas abstrações, né? A gente vai, quando chegar lá em evolução também, daqui a pouco, a gente vai precisar disso. Então, aqui hoje, a gente vai falar da origem dos seres vivos, né? A gente não vai se ocupar aqui de tentar explicar como surgiu a primeira vida, não, tá? Isso daqui é a origem dos seres vivos. E aí, isso nos remete a séculos
passados, né? E aí a principal ideia, né, que se tinha era da abiogênese, que a gente já vai entender, que aí depois foi substituída pela biogênese, que é o que a gente entende hoje, tá? Quando eu digo hoje, é a comunidade científica, né? O que é uma comunidade científica entende hoje, né? Que é o processo aí de surgimento dos seres vivos. Como que eles dão origem, né, a outros seres vivos. Aí a gente começa falando da geração espontânea, que é sinônimo de abiogênese. Então, saber o motivo, né, da grande diversidade dos seres vivos, né, a gente tem, né, seres vivos muito diversos, né? Os mais diversos, por exemplo, os animais, né, falando aí dos animais, são os insetos, né? A classe dos insetos aí, que está num filo aí chamado artrópodes. Então, os insetos são os animais aí mais numerosos em termos de diversidade, né? São milhões de espécies. Então, só para exemplificar um pouco, né? Então, saber o grande motivo da diversidade de seres vivos, né? Aí eu dei só um exemplo de uma classe de animais, são várias, na verdade, né? E vários filos. E nosso planeta foi um motivo de discussões, né, entre filósofos e cientistas há muito tempo. Então, os filósofos e cientistas queriam, né, explicar a origem, né, dessa diversidade tão grande, né, dos seres vivos. Não falando só exclusivamente de animais, não. E lá no início do século XVII, né, estamos, né, no século XXI, a gente está nos remetendo a séculos passados. Então, no século XVII, acreditava-se que os seres vivos podiam surgir da matéria sem vida, que a gente chama de bruta, né, ou inanimada, ou seja, né, sem vida, né, algo não vivo. É claro que, né, a gente está no século XXI, agora a gente lendo isso, a gente vai rir, né, vai achar engraçado, né, mas isso era lá no século XVII. Então, os filósofos e cientistas, né, para explicar a origem da grande diversidade dos seres vivos, né, eles acreditavam a ideia corrente, era uma hipótese isso, né, a ideia mais corrente na época, né, lá no século XVII, era essa daqui, e é a chamada abiogênese, né, geração espontânea. E isso aí perdurou até meados do século XIX. A gente vai ver ali que teve algum avanço para alguns tipos de seres vivos, mas depois teve um retrocesso e a gente vai identificar isso, vai diferenciar ali umas pequenas coisas ali. Então, né, isso perdurou aí essa hipótese, né, até o século XIX, né, que os cientistas, né, acreditavam que os seres vivos não eram gerados espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição, que rãs, cobras e crocodilos, por exemplo, né, eram gerados a partir do lodo dos rios. Olha que viagem, né? Mas isso era lá no século XVII, pessoal. E aí os adeptos dessa hipótese, né, eles eram chamados de abiogenistas, né? Então, ou seja, né, a vida, né, a biogênese, que significa, quando a gente bota o A na frente, né, esse prefixo aí quer dizer sem, né? Então, a vida surgindo de algo não vivo, tá? Essa palavra aí nos dá a ideia disso aí. Pesquisadores, né, passaram a contestar essa hipótese de geração espontânea. Olha, né, teve uma corrente que começou a divergir lá disso. Olha, os seres vivos, eles surgem da matéria inanimada, não viva, né, bruta. Seres vivos só podem surgir de outros seres vivos. E aí eles começaram a contrapor essa ideia aí mais geral, essa hipótese, né, que era a mais difundida e mais aceita. E aí esse grupo que começou a se opor, né, eles eram adeptos da biogênese. E aí, segundo a biogênese, né, os seres vivos só podem surgir de outros seres vivos que já existem, ok? E seus adeptos eram chamados de biogenistas. Isso lá no século XVII. Aí, beleza, né? Quando a gente chega ainda lá no século XVII, né, aqui em 1668, a gente tem um médico aí, o italiano, né, o Francesco Redi, né, mais conhecido somente como Redi, que é um nome que vocês vão ver também algumas questões, a gente tem que saber esse nome. Então, ele elaborou uma experiência, né, para testar a hipótese, né,
para confrontar essa ideia aí da geração espontânea, da abiogênese. Por quê? O Francesco Redi, ele era um biogenista. Ele acreditava que os seres vivos só podiam surgir de outros seres vivos pré-existentes, que já existiam, beleza? Aí ele foi lá elaborar uma experiência, né, para testar essa hipótese dele inicial, essa ideia, né, para derrubar essa ideia da geração espontânea, tá? Até aí estão acompanhando, pessoal? Tá tranquilo? Estou indo muito rápido? Tá tranquilo. Eu tô conseguindo acompanhar. Tá. Então, né, o método científico, né, a gente vai falar um pouco aí rapidamente, de maneira geral, o que é o método científico, né? O método científico, as ciências, né, ela trabalha com método científico. Esse método científico aí envolve 4 coisas aí, um protocolo experimental que envolve 4 coisas, né? Falando de uma maneira geral. Então, o cientista, né, ele parte de uma hipótese inicial, ou seja, um achismo mesmo, tá? Uma ideia. Esse cara observa algum fenômeno da natureza, e aí, né, depois ele faz uma experimentação, e aí depois ele chega a uma conclusão com essa experimentação. Então, isso é um método científico, ok? Ele trabalha com evidências, ele não trabalha com opiniões pessoais dos cientistas. Inicialmente é levantada uma hipótese, beleza, mas essa hipótese passa por uma observação, por uma experimentação, e enfim se tem uma conclusão lá. Então esse é o método científico, ele não é baseado em opiniões particulares e individuais dos cientistas, ok? E aí depois esses cientistas publicam seus trabalhos, seus artigos, né, na forma de artigos ou livros, isso é revisado por outros cientistas especialistas da área que vão corroborar o trabalho ou refutar isso, tá? E aí depois esse trabalho é publicado e aí pode ser replicado por outras pessoas, né? Então isso tudo é bem sistemático, um protocolo, isso é bem, como é que eu vou dizer? Bem, como é que é a palavra? Tá me fugindo. Sistemático é bem rígido, tá? Esse processo, tá rigoroso. Aí, beleza, ele montou lá o experimento dele, né? Qual foi o experimento dele? O experimento dele cai nas questões, é isso que a gente tem que saber descrever de maneira geral, é bem tranquilo, tá? Ele queria provar, né? Refutar, né? Porque as ciências trabalham com refutação, e aí o pensamento científico vai avançando, né? Um cientista vai refutando o trabalho do outro, isso não é ruim, é algo que acontece corriqueiramente nas ciências, né? E aí o pensamento científico vai avançando, né? Conforme novos cientistas aí vão descrevendo teorias melhores para explicar aquilo, ou agregando, né, novas informações já existentes. E aí, ele fez um experimento, né? O que ele fez ali, né? A hipótese dele, né, é que larvas de mosca, não surgiam da matéria por geração espontânea. Então, ele investigou a origem de vermes em corpos em decomposição, né? Ele observou que moscas são atraídas por esses corpos em decomposição e neles colocam seus ovos. Desses ovos surgem as larvas, que se transformam depois em moscas adultas. Como as larvas são vermiformes, né, os vermes que ocorrem nos cadáveres em decomposição, nada mais que são larvas de mosca. Então, o que ele conclui, né, com esse experimento dele aí? Ele conclui, né, que essas larvas elas não surgiram lá espontaneamente da carne que estava em putrefação, se decompondo. Essas larvas estavam lá porque a mosca foi lá na carne, depositou o ovo lá, depois desse ovo ocorreu a eclosão, que foi essa forma aí de verme, né? Essa larva, que é um dos estágios de vida desse inseto, e aí depois lá essa larva se transforma num adulto da mosca. Então, ou seja, a mosca, né, ela não estava surgindo lá espontaneamente, essa larva também, essa outra forma transitória de vida desse inseto. Ela estava surgindo de um outro ser vivo existente, que era uma mosca que estava indo lá, né, depositando seu ovo lá, e do ovo a eclosão para o verme, do verme a mosca lá adulta, ok? Não estava surgindo do nada, espontaneamente, ok? Aí, descrevendo melhor o experimento dele, né, que é o que vai cair para vocês nas questões, né, do Red. Então, ele colocou pedaços de carne crua dentro de frascos.
E aí ele deixou alguns, né, cobertos e outros abertos. A gente já sabe o que vai acontecer, né? Hoje em dia, a gente sabe responder isso tranquilamente. Então, de acordo com a hipótese da abiogênese, deveriam surgir vermes ou mesmo mosca nascidos da decomposição da própria carne. E aí isso não aconteceu, né? Nos frascos mantidos abertos, verificavam-se ovos, larvas e moscas, todos os estágios de vida lá do inseto, sobre a carne. Mas nos frascos cobertos, né, que estavam tampados, nenhuma dessas formas foi encontrada sobre a carne. Ou seja, ele consegue derrubar essa hipótese da abiogênese, mas a gente tem que ficar ligado por causa disso daqui. Ó. Ele derruba o Red, a ideia da abiogênese somente para os seres macroscópicos, que são aqueles que a nossa visão humana consegue enxergar, que alcança, né? A nossa visão ela é limitada, tem outros animais aí que têm uma visão bem melhor do que a nossa. Então, ele consegue, o Red, refutar, né? Derrubar aí a teoria, a hipótese, né? Que não é uma teoria, uma hipótese da abiogênese, ou seja, da geração espontânea para os seres macroscópicos. Por quê, né? Se a hipótese, né, da abiogênese estivesse correta, surgiriam esses seres vivos aí, né, as larvas, né, as moscas lá, tanto nos frascos que estavam abertos, é claro, para celular, e quanto nos que estavam fechados. Mas a gente só observou lá as formas de vida nos frascos que estavam abertos, né, porque a mosca foi lá, depositou o ovo, desse ovo uma eclosão, né, dos vermes, e depois se transformou na mosca lá, adulta lá. Conseguimos compreender, pessoal, o experimento dele, esse experimento clássico? Sim. Beleza? Aqui está um pouco, dando exemplo para ilustrar isso, né? Nos frascos que estão abertos, né, com a carne lá, né, as moscas vão lá depositar os ovinhos, vão surgir os vermes, né, dessa eclosão, que é uma forma aí de larva transitória desse inseto, um dos estágios de vida desse inseto, e depois eclode outras moscas lá. Então, ou seja, a gente vai encontrar, né, todas as formas de vida lá, os estágios de vida da mosca desse inseto. E aí, nos frascos que estavam tampados, a gente não observou formas de vida lá, porque não surgiu espontaneamente aqui dessa carne aqui em putrefação. Então, por isso que ele conseguiu derrubar a hipótese da abiogênese, da geração espontânea, para seres macroscópicos, aqueles que a gente consegue enxergar. Então, foi o Red aí no século XVII, tá? Aí, beleza. Só que aí, conforme o pensamento científico vai avançando, e a gente chega em outro século aí, primeiro a gente teve a descoberta dos seres microscópicos, que até então não se tinha o conhecimento, não se tinha confirmado, né, a existência dos seres microscópicos, ou seja, invisíveis, né, à nossa visão humana, a olho nu. Então, com a descoberta dos seres microscópicos, uma parte dos cientistas voltou, né, a considerar a hipótese da abiogênese para eles, para os seres microscópicos, para explicar a origem desses seres vivos, né? Então, segundo eles, né, esses cientistas aí abiogenistas, eles estavam retornando essa ideia da biogênese aí. Então, esses micro-organismos, né, surgem espontaneamente em todos os lugares, ou seja, geração espontânea, né, independente da presença de outro ser vivo, né? Já outro grupo de pesquisadores não aceitava essas explicações, não, tá? Para eles, né, e eles eram biogenistas, eles acreditavam que os micro-organismos somente surgiam a partir de sementes, né? Eles não conseguiam explicar ainda o que eram essas sementes, mas eles chamavam de sementes presentes no ar, na água ou no solo, e essas sementes, né, quando encontravam condições aí adequadas, né, davam origem aí aos micro-organismos, né, para eles proliferarem aí, beleza? A gente vai falar de outros dois caras aqui. Isso, agora a gente dá um salto aí, pessoal, vai lá para o século XVIII. Até então a gente estava no século XVII, e aí o nome que a gente tem que lembrar lá é do Red. No século XVIII, né, que 1745, né, a gente vai ter dois cientistas aí, né, e eles estão de lados opostos, com ideias opostas, né, melhor dizendo. E aí a gente tem o inglês, o Needham,
E aí, né, o Nedham era abiogenista. Ele acreditava que esses micro-organismos, né, eles surgiam do nada, né, tinha uma força vital que fazia aparecer, né, eles lá, o surgimento lá por geração espontânea, ok? E aí ele fez um experimento para corroborar a ideia dele, né, essa palavra quer dizer confirmar. Então, o que ele fez no experimento dele? Né? O Nedham, que era um inglês abiogenista, ele acreditava, né, que os micro-organismos surgiam por geração espontânea. Então, o que ele fez? Ele realizou alguns experimentos, né, em que ele submeteu à fervura frasco contendo substâncias nutritivas, caldo de carne, por exemplo. E aí, após a fervura desse caldo de carne, né, ele fechava os frascos e deixava em repouso por alguns dias. Depois ele examinava essa solução nutritiva, né, o microscópio, e ele observava lá o aparecimento de micro-organismo. A explicação que ele deu, né, foi que esses micro-organismos, né, surgido lá nesse caldo nutritivo, né, surgiu por geração espontânea. Ele era um abiogenista, e continha uma força vital lá, né, que ele não se tinha uma explicação, né, uma evidência científica disso, ele falava uma força vital, ok? Só que posteriormente, né, ainda lá no século XVIII, né, um pouco depois aí do Nedham, aparece um outro italiano, né, o Spallanzani. Ele repetiu os experimentos do inglês, né, do Nedham, só que com algumas modificações a gente vai ver aqui. O Spallanzani é biogenista, ele acredita que esses micro-organismos só estavam surgindo de outros micro-organismos, daquelas sementes lá que a gente falou. Então, o Spallanzani, né, o que ele fez no experimento dele? Ele usou também substância nutritiva, caldo de carne, né, em balões de vidro lá, fechou, né, hermeticamente, e aí, né, ele colocou, né, esses balões de vidro aí em fervura durante algum tempo, por mais tempo do que o Nedham. Ele deixou esfriar por alguns dias e depois ele abriu os frascos e foi observar o líquido ao microscópio. E ele observou que não tinha nenhum micro-organismo presente, né? A explicação do Spallanzani foi que o Nedham, né, o inglês, né, ele não tinha fervido a solução dele suficientemente, durante tempo suficiente, e aí não tinha esterilizado, né? E o que ele viu lá, na verdade, eram os micro-organismos que já estavam lá, tá? Então, por isso. Então, no experimento dele, ele ferveu durante um longo tempo, esterilizou aquela solução nutritiva lá e deixou fechado lá muito bem, né? E não surgiram formas de vida, né? No entanto, né, o Nedham, né, com uma réplica aí, né, ele respondeu a essas críticas, né, dizendo que quando o Spallanzani ferveu durante muito tempo, ele matou essa força vital, né? E tornando aí o ar desfavorável ao aparecimento da vida, ou seja, por geração espontânea. Infelizmente, né, o Nedham, né, o inglês, a biogenista, ele saiu aí fortalecido nessa polêmica, ou seja, então Spallanzani, lá no século XVIII, ele não conseguiu derrubar a hipótese da abiogênese, da geração espontânea para os seres microscópicos, porque para os seres macroscópicos o Red já tinha derrubado, ok? E aí, a gente vai ver aqui só um desenho, né, para exemplificar um pouco disso, né? O experimento aí do Spallanzani, né? Quer dizer, do Spallanzani não, aqui é na verdade, do Nedham, né? Embora ele tenha fervido, a solução ele não ferveu tempo suficiente para matar os micro-organismos ali existentes, né? Esterilizar, e aí depois ele observou lá o surgimento lá de, né, micro-organismo lá, a proliferação deles. Somente quando a gente chega no século XIX, pessoal, e aí a gente vai ter um francês, né, o Louis Pasteur, que inclusive é considerado o pai da microbiologia, ele conseguiu comprovar, né, definitivamente que os micro-organismos eles surgem a partir de outros micro-organismos pré-existentes. No experimento dele clássico aí também costuma cair nas questões vestibulares. Então, o Louis Pasteur, né, o francês, ele consegue derrubar de vez aí a hipótese da abiogênese, da geração espontânea para os seres microscópicos, lá no século XIX. Como é que foi esse experimento dele, né?
Então, ele usou um frasco, um vidro, né, chamado de pescoço de cisne, que é um frasco aí que tem um pescoço alongado. Ele usou lá também um caldo nutritivo, e aí ele fechou, né, esse pescoço de cisne aí, só que para alguns outros ele quebrou esse pescoço de cisne. Então ele tinha nesse experimento dele, né, alguns com esse pescoço alongado quebrado e outro não, esse pescoço alongado ainda. Ele ferveu durante muito tempo esse líquido nutritivo e ele se tornou estéril, né? E o que ele observou depois de alguns dias, né? Quando resfriou lá, ele foi observar o microscópico, o caldo nutritivo lá. Ele observou o quê? Nos que ele quebrou, né, o pescoço de cisne, ele encontrou micro-organismos lá. No que ele não encontrou, no que ele não quebrou o pescoço de cisne, ele não observou formas de vida microscópica lá. Por quê? Ele consegue provar que, na verdade, esses micro-organismos que surgiram naqueles frascos com o pescoço quebrado é porque esses micro-organismos estavam em suspensão no ar. Esporos, né, que hoje em dia a gente chama isso de esporos. Então, a gente tem esporos de bactérias, de fungos, ok? Então, em suspensão no ar. Então, esses micro-organismos conseguiram acessar os frascos que estavam com o pescoço quebrado e chegaram até o caldo nutritivo lá se proliferando. Naqueles que ele não quebrou o pescoço de cisne, essas formas de vida ficaram retidas lá no pescoço de cisne lá como uma espécie de filtro. E também conforme ocorreu o processo lá de resfriamento, né, do caldo nutritivo que sofreu uma fervura, desprendimento, né, do vapor lá, de gotículas de água, e foram lá, né, se depositar no pescoço de cisne lá. Então, ele observou, por exemplo, essas formas de vida no pescoço de cisne, né, naquele, né, pescoço alongado lá. Não conseguiram acessar o caldo nutritivo se proliferando, tá? Então, ele consegue provar... Peraí que entrou alguém aqui. Então, ele consegue provar que, na verdade, esses micro-organismos, né, eles já existem, estão em suspensão no ar, com esse experimento clássico dele. E o Louis Pasteur, ele é um biogenista, ele acredita que, né, a vida só pode surgir a partir da vida, tá? Aqui está um desenho com esse experimento clássico dele, né? Aqui esse é o frasco com esse pescoço de cisne, né? Que é esse pescoço que tem alongado aqui, tá? E aí, se o pescoço, né, de cisne, né, retirado, vai ocorrer formas de vida lá microscópicas lá, tá? No que manteve, né, o pescoço alongado, a gente não vai encontrar, porque esses micro-organismos ficavam retidos aqui, não acessavam o caldo. Aqui a gente tem uma linha do tempo que eu fiz aqui para ajudar vocês, né? Recapitulando aí, né? O Red, né? Francisco Red, mais conhecido só como Red, lá no século XVII, né? Ele consegue refutar, derrubar a hipótese da abiogênese da geração espontânea para os seres macroscópicos, com aquele experimento dele com os pedaços de carne em frascos tampados e outros abertos, correto? Então, no experimento dele, o que ele consegue observar, né? Concluir lá que nos frascos que estavam abertos, a gente encontrava todas as formas de vida lá do inseto, né? Da mosca, no caso, né? A mosca ia lá, depositava os ovos, dos ovos ocorria a eclosão para verme, um estágio aí transitório de vida desse inseto, e depois, né, se transformava na mosca adulta. Beleza. Nos frascos que estavam tampados não ocorria forma de vida. Então, ou seja, ele consegue derrubar essa ideia de que está surgindo vida do nada. Então, as moscas estão surgindo o quê? De outras moscas, que estão indo lá, depositando os ovos lá. Beleza? Só que aí, quando a gente chega no século XVIII, a gente tem e aí a gente passa a ter o conhecimento do mundo microscópico, né? Até então não era provado, né? Então, a gente vai ter um cara lá, o Needham, que é um inglês, que é um abiogenista, ou seja, ele é adepto da hipótese da geração espontânea, que esses micro-organismos estão surgindo do nada, vamos assim falar, né? Dessa força vital que ele chamava, que não conseguia explicar muito bem, ok? O Spallanzani, né, faz um experimento depois dele. O Spallanzani, né, ele é biogenista, ele acredita que esses seres microscópicos
estão surgindo de outros seres microscópicos, de outros micro-organismos. Ele fez o mesmo experimento que o Nedhan, né? Só que com algumas adaptações, né? Ele ferveu por muito mais tempo o caldo nutritivo e esterilizou. E aí não surgiram formas de vida microscópica lá. Só que aí o Nedhan, para refutar ele, né? Ele usa o argumento de que quando o Spallanzani ferveu durante muito tempo, matou essa força vital aí, entre aspas, tá? E aí ele sai dessa briga aí, vamos chamar, né, científica, ele sai ganhando, o Nedhan. Ou seja, então a hipótese da abiogênese, geração espontânea, ainda está sendo aceita no século XVIII. Somente quando a gente chega no século XIX com Louis Pasteur, francês, é que ele consegue derrubar a hipótese da abiogênese para os seres microscópicos, fazendo o experimento dele lá clássico com esse frasco chamado pescoço de cisne, tá? Tranquilo, pessoal? Entendemos as principais, a hipótese da abiogênese, geração espontânea, e as teorias da biogênese, quem são os seus principais ali teóricos? Sim, eu entendi. Vocês tinham lido a apostila? Não, eu não tinha lido ainda não. Tem que ler, pessoal. Tem que ler porque aí consolida melhor. Não deixem de ler a apostila, é o material de vocês aí. Leiam, tá? Consolida bastante aí, ajuda, tá? E aí, para fechar, a gente vai falar de uma hipótese aí. Ela cai às vezes no vestibular também, tá? Da panspermia. Já ouviram falar dessa hipótese da panspermia? Não. Ela surge no século XX, né? Mais recente, né? E aí você vê o seguinte, né, nessa hipótese aqui da panspermia. Ela explica, falando de uma maneira geral, que na verdade a vida, né, os seres vivos surgiram aqui no planeta Terra, essa vida é extraterrestre, ou seja, alienígena, né? Então a gente teve aí, por exemplo, né, a entrada de asteroides, né, no planeta Terra, e esses asteroides, né, tinham trazidos, né, de outros locais do universo formas de vida primitiva, microscópicas, por exemplo, né, que aí depois, né, foram lá, né, mudando de formas lá até colonizar todo o planeta e originar todos os seres vivos que a gente tem hoje. Então, resumindo, na hipótese da panspermia, ela diz que a vida no planeta Terra veio por meio de um asteroide, né, trazido aí numa forma de vida primitiva. Então, seria extraterrestre, seria alienígena, né? Essa hipótese aí é sustentada por um físico, o Arrhenius, se eu não me engano, e tem um outro também que eu não estou lembrando o nome aqui, não. Mas normalmente eles perguntam mais a ideia central aqui da panspermia, tá? O que seria essa hipótese aí alternativa para explicar a origem dos seres vivos no planeta? Então, seria de que a vida, na verdade, veio trazida, né, em asteroides, né, de outras partes do universo, tá? Ela não teria se originado aqui no planeta Terra. Beleza? Então, dá para a gente treinar um pouco aqui agora, fazer alguns exercícios aqui, tá? Essa aula, ela não tem tantos exercícios aqui, deixa eu ver. Ela tem 13, né? Então, vamos fazer aí, pessoal, agora, deixa eu marcar algumas aqui para vocês, tá? Vamos fazer aí a número 1, a número 2, a número 3, a número 4 e a número 5. Vamos fazer as 5 primeiras aí para a gente treinar, tá? E a gente discute daqui a pouco as ideias aí, beleza? Vou dar uns 10 minutinhos para vocês, estão as questões discursivas aí, e a gente já volta aí para corrigir, tá bom? Tá.
Voltando aí, galera. Deu tempo? Vocês conseguiram fazer? Sim. Rápido? Sim. Eu postei lá no grupo Jogos e Slides, tá? Depois vocês baixem lá, beleza? Então vamos aí corrigir. Acharam tranquilo os exercícios? Sim. Bom, vamos para o primeiro aí. Existe um processo no qual alimentos e bebidas, como leite, passam por um aquecimento e resfriamento posteriormente com temperatura ideal para destruir micro-organismos que podem causar doenças, caso não sejam eliminados. Esse processo não altera as propriedades dos alimentos e bebidas. Qual o nome pelo qual é conhecido? Letra D? Isso aí, letra D. Pasteurização. Que vem do nome de quem? Alguém aí conseguiu fazer a ponte? De que? Pasteur? Exatamente, dele. Ele que depois, posteriormente, desenvolveu a técnica lá também, né? Porque ele fez a esterilização lá, com fervura, mas depois ele aprimorou a técnica e levou o nome dele de pasteurização, que até hoje é utilizado no leite, por exemplo, né? Que é o leite pasteurizado que vocês compram aí em caixinha, né? Aquela caixinha, o leite lá pasteurizado. Por quê? Existem micro-organismos que são destruídos em temperaturas altas, ok? E outros são destruídos, né? Em temperaturas muito baixas. Então, por isso é que essa técnica compreende essas duas faixas aí, um resfriamento muito rápido e depois um aquecimento, né? Então, ou seja, para matar os micro-organismos nesses dois espectros, né? Os que são resistentes lá, de um ou outro, falando de uma maneira geral aí, tá? Então, letra D, né? Número 2. O que defendiam os abiogenistas quanto ao surgimento dos seres vivos? Cite um famoso. E aí, o que a gente pode dizer que era a ideia dos abiogenistas? Que eles A defendiam ideia a espontânea. Isso, eles defendiam, né, a hipótese da geração espontânea, ou seja, dos seres vivos sendo originado da matéria não viva, bruta ou inanimada. E aí, um famoso aí que vocês citaram, quem é? Que a gente tem que saber? Needham. Isso aí. Sei lá. Beleza. Número 3. O que defendia os biogenistas quanto ao surgimento dos seres vivos? E citar dois aí. A ideia dos seres vivos se originarem de outros seres vivos pré-existentes. Certo. E os dois são Red e Pasteur. Exatamente. Pode citar o Red e o Pasteur, ou então o Spallanzani também, tá? Porque ele era biogenista também. Mas é bem legal lembrar desses dois aí, que eles contribuíram aí, né? De forma bem mais significativa, tá? Número 4, vamos lá. A comprovação da inexistência do fenômeno da geração espontânea coube a Louis Pasteur, que utilizou para esse fim. E aí? Qual letra que vocês responderam? Pessoal, número 4, qual foi a letra? Letra C. Letra C, isso aí, certo. Tá de uma maneira aí bem geral, né, genérica, né, falando em um caldo de carne mantido esterilizado dentro de balão, beleza, tá? É isso aí. É que mais atendia, que estava mais próximo aí do experimento dele, tá? Não tá de uma maneira detalhada, mas é isso. Número 5. Dentre os cientistas abaixo, aquele que é abiogenista. Letra B. Letra B, isso aí. Um inglês aí, né, um Needham. Então, o restante, pessoal, fiquem para vocês treinarem, fazer em casa, tá? Com os exercícios. É bem legal a gente treinar, até mesmo se errar faz parte do processo também, e a gente vai avançando lá nos conhecimentos, para ajudar a consolidar aí, tá? Na próxima aula, se alguém tiver dúvidas em alguma questão específica, aí anotem ela, a gente tira na próxima aula, comenta, e aí na próxima aula a gente vai estudar um tópico
bem legal também, que é a origem da vida. Aí já é uma outra coisa que é para explicar como é que surgiu a primeira vida, ok? Da onde, quais são essas teorias aí mais aceitas, que é o que vocês vão ver nos vestibulares aí, tá? Explica a origem da primeira vida e como que ela surgiu, tá bom? Tá bom. Então, beleza, eu vejo vocês aí semana que vem, pessoal.